continuarmos mais um pouquinho até o almoço. Um dia o Senhor soprou o Espírito, fez assim, ó. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. Vocês lembram disso? Queria continuar falando dessa obra que o Senhor fez no templo lá do deserto e das nossas vidas. Coisa muito parecida, porque em tudo que Ele exaltou o Filho nesse templo do deserto, Ele exalta o Filho na nossa vida. E nós somos o templo do Senhor. Ele habita em nós e está sempre conosco. Nossa alma não pode ser tratada de qualquer jeito, como se ela fosse ruim. Ela foi no passado. E as expressões que nós lemos dizem que antes, no outro tempo, Paulo também fala que no outro tempo nós éramos assim, agora não somos mais. O Espírito do Senhor tem manifestado sobre nós essa liberdade que nós precisamos para comunicar a palavra através da nossa vida. Tem uns que têm um pouco mais de revelação, outros menos, mas a nossa alma ela está sujeita ao Espírito Santo e ela precisa estar limpa e saudável, porque ela tem que transmitir para que todos ouçam na linguagem de entendimento. Por isso a nossa alma não é jogada fora, no sentido que nós só vivemos no Espírito, não é assim. Nós somos um completo. O nosso corpo também, antes servia com suas paixões, concupiscências, mas agora não serve mais. O nosso corpo também está embaixo de toda essa autoridade que Deus criou e que nós estamos sujeitos. Uma obra de regeneração que Ele fez, nos dando uma nova vida, somos uma nova criatura, conforme Paulo diz no capítulo 5 aos Coríntios. Ele diz que aqueles que estão em Cristo são nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Às vezes nós, lendo esse texto, nós ficamos só com essa parte, né? Que Ele nos fez uma nova criatura. Mas nós precisamos meditar em todo esse versículo, porque ele é muito importante para nós. Diz que, vamos botar para que todos leiam, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, me parece. Travou? Não? Eu tenho a Bíblia
que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Às vezes nós pensamos só que a obra que Cristo fez, mas é importante que a gente tenha uma atitude para essa sequência. As coisas velhas já passaram. Tem muitas pessoas que depois dessa regeneração, elas ainda vivem com sua alma muito voltada para o passado, para as coisas do passado e principalmente para as mentiras que Satanás lança, trazendo lembranças que já foram vencidas. O Senhor, Ele cura as nossas lembranças, Ele faz uma obra completa na nossa vida, porque a presença dEle em nós é que faz tudo isso. E Paulo também, ele diz mais adiante, ele diz assim, deixando as coisas que para trás ficam, olhando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, eu tenho dito para muitos com quem tenho conversado por aqui, tem que deixar. Eu prossigo para o alto. Eu não preciso ficar pensando naquilo que passou. Aquilo que passou está para trás. O Senhor faz nova todas as coisas. Nós vimos a ação do Espírito Santo na nossa vida, quando Ele diz que Ele faz nova todas as coisas. Nós vimos ontem isso. Que o Senhor, através do seu Espírito, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, faz nova todas as coisas. Então nós precisamos não só meditar nessa palavra, mas crer nessa palavra. Nós precisamos crer na palavra. Aquilo que está escrito é Espírito e vida. Se nós lemos a palavra e cremos nela, nós podemos andar completamente saudáveis na presença do nosso Senhor. Não tem nada, ficou para trás. Eu tenho dito para os casais, que quando o casal deixa pai e mãe e se une com a sua esposa, e com ela é uma só carne, tudo que ficou lá para trás, nós precisamos tomar uma atitude. Olha, agora não temos mais nada com... Marcos aqui fala de 29 anos atrás. Bom, deixa tudo o que era dos pais, dos avós e tanta gente, e vai ser com a sua esposa uma só carne. É muito difícil para um homem que vai casar com a sua esposa trazer junto o pai, a mãe, os irmãos, e vó, e tia. Não, ele vai ser uma só carne com sua esposa e vai viver com ela. Nós estamos tratando lá em Porto Alegre, me chegou uma situação e eu não sabia bem como ia proceder, trouxe ao presbitério para que nós pudéssemos juntos chegar uma palavra. Um homem, ele casou, e isso faz uns mais de 20 anos atrás, e ele viveu um tempo com a sua esposa, e eles acabaram se separando. E agora ele é um homem de 48 anos, ele desde que separou dela viveu sozinho, e agora ele pergunta para mim, eu posso ter uma família, eu posso me casar de novo? E daí ele me contou a sua história, e a história é essa. Ele casou e os pais dela vieram junto na lua de mel, e não soltaram ela, e ela era apaixonada pelos pais, e eles acabaram não tendo oportunidade de viver uma vida entre os dois,
E agora, o que se faz com tudo isso? Então nós estamos orando para ter uma palavra para esse homem, que venha revelação para nós. Mas não é pelo sentimento, não é pela emoção, não é por nada que é triste, que é isso, que é aquilo. Não. Ele está precisando de uma palavra do Senhor para que ele possa viver. Mas quando não acontece de ficar só o casal e trazer espíritos familiares, traz uma confusão grande. Tanto é que muitos de nós passamos por muitas experiências por causa dessa intromissão desses espíritos familiares na nova família que Deus está fazendo. Então, agora nós prosseguimos para aquilo que Deus está preparando, o prêmio da soberana vocação. É importante nós pensar assim, os jovens também, né? Os jovens que estão se preparando, aqui tem jovens que estão se preparando para isso, deixando as coisas para trás. Tem algo novo, algo do Senhor, algo espiritual, deixando algumas coisas que eram da alma, do sentimento, das emoções, do intelecto, para ser, como Paulo diz, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, o Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, e Ele quer que nós experimentamos isso. Então, essa transformação Ele pode fazer na nossa vida. Tudo aquilo que houve de rebeldia, de independência, conforme nós fomos instruídos, isso já passou. Agora, nós não somos nem mais independentes, nós dependemos da vida e obra de Jesus e da vida que Ele tem em nós, como uma pessoa. O Espírito não é um acontecimento, não é um arrepio. Às vezes a gente fica pensando, eu estou todo arrepiado. Não tem nada a ver. Arrepio pode ser uma mistura da carne com sentimento, com emoção. Não tem nada a ver. Nós precisamos ter uma revelação clara, espiritual, sobre a nossa vida, que não é mais independente. Ela depende do Espírito de Deus e depende de uns com os outros nesse corpo que vivemos. E então nós vamos andando e queria falar um pouquinho de como foi essa grande salvação que Deus nos trouxe. Romanos capítulo 5, versículo 12, afirma: então, aqui diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Ou seja, essa condenação é uma condenação sobre todos. Mas o Senhor fez uma grande obra, como nós vimos, mas Ele, sendo rico em misericórdia, Ele nos trouxe vida, e vida em abundância. Ele mesmo tomou os nossos pecados. Então, para não ter mais nenhum vínculo com essa independência, essa ira, mas ter agora uma nova revelação para a nossa vida. Nós sabemos de alguns sofrimentos da nossa alma, mas quando a gente passa por um tempo com aquele assunto de cura da alma, ou cura interior, ou algumas coisas que fazemos entre uns e outros, trazendo algumas necessidades de cada alma, para se submeter ao Espírito de Deus. Todos nós podemos passar por algumas ânsias, agonias, tristezas,
E, enfim, tantas coisas que a alma é suscetível a isso. Eu posso contar que eu era um homem depressivo, e eu acho que todo mundo já sabe aqui que eu era assim, mas eu não sou mais. A depressão foi embora por obra do Espírito Santo, da sua palavra. Eu recebi uma palavra estando necessitado de uma medicação grande todo dia para me manter equilibrado, e um dia um irmão me telefonou e disse assim: o Senhor disse que tu vai ficar liberto hoje. E eu acreditei na palavra que ele tinha do Senhor para mim, e a minha alma foi restaurada. A palavra que veio está em João capítulo 8, versículo 31, e também o versículo 36. Ali o Senhor diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu creio nessa palavra. Aleluia. E o meu espírito foi renovado. E venceu tudo aquilo que a minha alma estava passando. Vencemos mesmo. Era um homem que não me relacionava com ninguém. Eu tive um convite para ser professor da universidade, e eu disse para esse professor que me convidou, eu disse assim: eu não sei me relacionar com as pessoas. Perdi uma oportunidade grande de servir, porque eu não conseguia me relacionar com facilidade. Era um homem extremamente depressivo. Meus amigos iam na minha casa para um jantar, e daqui um pouquinho o Rogério abria a porta e ia embora e deixava os amigos lá com a esposa, e era até mal criado. Não podia me relacionar. Era um homem completamente possuído por um espírito maligno, mas o Senhor teve misericórdia e trouxe sua palavra, e a palavra é que liberta. A palavra que o Senhor Jesus tem para nós é de total libertação. E assim, eu experimentei isso. E agora, o ano passado, eu estava fazendo uma visita para minha filha lá nos Estados Unidos, e o segundo filho dela, ele não é só parecido comigo, ele é mais ou menos aquilo que eu era. Ele é um moço precioso, ele é um moço distinguido na escola dele, com muitos prêmios, muitas coisas. E a professora dele pediu que ele escrevesse alguma coisa para, quando ele recebesse o diploma, ele pudesse falar. E ele escreveu tão mal que ela disse que ele não ia falar nada, porque ele não queria se comunicar, só por causa daquele espírito que operou na minha vida. E quando chamaram ele para receber o diploma, ele foi assim. E quando eu vi aquele carro, eu disse: não, chega, esse espírito tem que ir embora daqui. Porque ele vem vindo para fazer essa obra aí. E também o Senhor trouxe libertação para ele. Ele não tem que ser parecido comigo. Ele tem que ser totalmente livre desse espírito que operou na minha vida lá atrás. E agora ele pode ser livre também. E não é só a depressão, tem tantas coisas que nos incomodam dia a dia, e que a nossa alma está muitas vezes em sofrimento por muitas coisas que acontecem, e o Senhor nos trouxe solução através do seu Filho. Ele disse que
conhecereis a verdade. A verdade não é uma lista de coisas para serem feitas, nem uma regra, nem uma lei. A verdade é uma pessoa. Amém. Jesus. Que vive em nós e nos põe em completa liberdade para vivermos segundo Ele, na sua vida. Então, a nossa alma precisa ser também restaurada. Tinha falado sobre a carne naquele texto que nós lemos. Essa união da carne, da alma com o corpo, trouxe muitas consequências perigosas para a nossa vida. Mas a obra de Deus, ela é de dentro para fora. Nós não recebemos nada de fora para melhorar a nossa vida. A vida que nós temos, ela brota de dentro para fora. Disse Jesus que o Espírito é como um rio que flui do nosso interior, trazendo vida, trazendo salvação para todos nós. É uma obra interior, que só Ele pode fazer, porque quando a gente estuda espírito, alma e corpo, a parte mais interior do homem é o espírito, a outra parte é a alma e depois o corpo. Mas tudo que recebemos de dentro, e é de dentro para fora que nós somos curados. Por isso que tem muitos que vão procurar todos os recursos que são possíveis de fora e não são livres. Por quê? Porque o Senhor faz primeiro uma obra interior no nosso espírito. Ele purifica a nossa consciência, Ele lava a nossa intuição e nos mantém em comunhão com Deus. Quando isso acontece, então tudo que brota de dentro de nós é para a salvação da nossa alma e do nosso corpo. Então, podem estar certo que tudo que está fora não tem nada que ver com aquilo que Deus faz de dentro para fora. Amém? Amém. Por isso essa vida espiritual. A vida espiritual é que comanda tudo. Nós muitas vezes ficamos ansiosos de ter uma liberdade em algum assunto. Não dá para procurar fora. Esse psiquiatra que trabalhava, com quem eu estava durante 3 anos, que me mantinha sob medicamento, um dia ele disse que queria me contar uma coisa. E eu quase que semanalmente eu ia ao consultório dele, e sempre que ia lá, ele sempre me perguntava como é que eu tinha passado a semana. Com toda aquela situação, eu tinha tudo quanto era coisa e dizia para ele. Daí ele me disse assim: eu quero te contar uma coisa. Meu filho se suicidou. Eu fiquei olhando para ele, eu disse assim: eu sou o próximo. Porque se ele não conseguiu ajudar o filho dele, como ele vai me ajudar? Dei no pé daquilo lá. Mas eu não entendia todo esse mecanismo que o Senhor Jesus estava querendo me ensinar. E não era por muita falta de conhecimento, porque desde os 10 anos eu leio as Escrituras, e Moisés cuidou da minha vida durante 63 anos. Eu era um homem cuidado, eu não fumava, não bebia, não me prostituía, mas tudo porque a religião dizia isso. Mas eu não tinha nada interior que me assegurasse vida, e era assim que eu vivia. E daí fui embora daquele ambiente, e o Senhor teve misericórdia de mim, e me tirou de uma mais profunda treva do que aquele consultório lá do médico. Mas eu aprendi com ele
eu aprendi com o Senhor que essa cura é uma cura interior. Tem que ser lá no meu espírito. E do meu espírito vir para a minha alma, sarar a minha alma e o meu corpo. Isso é que eu podia garantir para vocês, que a obra que Deus faz não é uma obra de fora para dentro, é uma obra de dentro para fora. Isso é básico, isso é determinante para a nossa vida. Nós não podemos deixar muitas coisas que ouvimos. Uma senhora e o seu marido chegaram no presbitério abalados porque a filha tinha se prostituído, e trouxe o assunto para nós. Ela é uma psicóloga e ele era um desembargador, ou seja, os dois com uma formação muito especial. E ela traz muita ajuda para muita gente, e nós reconhecemos que tem muitas coisas que ela pode ajudar. Mas se ela não pôde ajudar a sua filha, alguma coisa faltou da ordem espiritual. Ela conhecia muitas técnicas da alma, mas ela não pôde ajudar a sua filha, porque essa ajuda de fora para dentro não resolve. Esse homem era um desembargador, um homem bem formado. Esse homem chorava como criança por causa da situação da casa dele. E ele me disse, ele se abraçou em mim chorando. Eu tenho a impressão que eu sou mais velho que ele, mas nós éramos dois idosos. E esse homem chorava e me dizia o que fazer. E eu disse, essa é a obra que nós não podemos fazer, é uma obra que o Senhor faz. Ele de dentro para fora, Ele põe as nossas vidas em liberdade. E estamos andando com Ele até que tudo isso se realize na vida dessa família. Amém. Podia contar várias outras experiências, mas eu queria destacar isso. Que a nossa cura, a nossa libertação é interior, em primeiro lugar. É de dentro para fora. Deus não nos trata de fora para dentro. Deus nos trata de dentro para fora. Isso, esses dias nós falando, tinha dito que a palavra era de Jesus. Ele disse que não é o que entra na nossa vida que nos contamina, mas o que sai do nosso coração. Ou seja, quando não está bem lá dentro, tudo que sai não é bom. Mas quando está bom lá dentro, tudo que sai é total liberdade. Queria dizer isso para os irmãos, para que vocês possam ter revelação disso e serem livres de qualquer coisa interior que o Espírito Santo quer fazer em todos nós. Bem, eu penso que nós podíamos ir almoçar pensando nisso, que é a obra completa do nosso Senhor, de dentro para fora, no nosso espírito. Amém. Amém? Amém. Vamos ter um tempo de oração, uns com os outros, sozinhos, mas vamos trazer ao Senhor para que Ele nos traga revelação sobre isso. Amém. Amém.